E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar uma receita mais oriental, que é mais o meu estilo. E a receita de hoje é o sunomono, que é aquelas saladinhas que normalmente vem de entrada nos rodízios japoneses, com pepino, cenoura, cani, com tempero agridoce. Ela é bem fácil e simples de fazer e fica uma delícia. O ideal é você deixar ela na geladeira por um tempinho, até mesmo para dar uma marinada e pegar mais os sabores, e comer ela bem geladinha e fica uma delícia, gente. Eu recomendo vocês fazerem, mas comer com moderação, porque no tempero vai bastante açúcar, tá, gente? Então, o que vocês vão precisar para a receita de hoje? Primeiro, bang bang, 2 pepinos japoneses, que são esses mais fininhos, uma cenoura. Se vocês quiserem, vocês podem colocar cani também, mas hoje eu não vou colocar. Vinagre de arroz. Eu recomendo, tá, gente, que seja vinagre de arroz. Eu tentei fazer com vinagre normal de salada e eu não gostei muito, achei que ficou um gosto forte. Açúcar, eu vou usar esse açúcar demerara que eu tenho aqui. Sal, que a gente vai usar para desidratar o pepino e a cenoura. O medidor, que eu vou usar meia xícara, tá, de vinagre. O mandolim, que é esse aparelhinho aqui que eu vou usar para fatiar o pepino e a cenoura bem fininho. Mas se você não tiver esse fatiador, você pode fatiar na faca tranquilamente. Um descascador de legumes, mas também se você não tiver isso, você pode descascar na faca. Gergelim branco e preto para decorar, mas se você tiver só um deles, também tranquilo. Uma panelinha que eu vou usar para cozinhar o vinagre e o açúcar. E óleo de gergelim, que eu acho que dá um toque especial. Esse daqui é o torrado, que eu gosto mais, tá, gente? Do que o normal. E basicamente é isso. Pra começar, eu vou primeiro aqui achar minha faca, que eu não sei onde eu deixei. Aqui. Uma faquinha de legumes, sempre importante, tá? Deixa eu tirar aqui da frente pra vocês verem. Vou começar aqui tirando o cabo da cenoura e as pontinhas do pepino aqui. E como ela é uma saladinha decorativa, eu gosto de fazer uns cortes decorativos na cenoura e no pepino. Mas se vocês não quiserem fazer, vocês não precisam fazer, tá, gente? Isso é frescura minha. Até porque a gente acaba desperdiçando um pouco dos ingredientes ao fazer isso. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer, é óbvio, é lavar bem os seus legumes, que eu já tinha lavado eles, e descascar a sua cenoura. E o pepino, o que eu gosto de fazer com o pepino? Eu gosto de descascar um sim e um não, pra ele ficar com um corte bonitinho. Então eu faço assim, pra ele ficar listradinho, tá vendo? Eu acho que ele fica bem charmosinho na hora que a gente vai ralar ele no ralador. Se você não quiser fazer também, não precisa fazer, mas eu acho que fica bem bonitinho. É um charme a mais na sua salada. E dicas de estética na comida comigo aqui nas terças de culinária. E a cenoura, o que eu gosto de fazer? Primeiro, eu gosto sempre de pegar a cenoura mais retinha possível para fazer isso que eu vou fazer agora com vocês. Segundo, cortar na metade. E aí, para fazer esse corte, eu gosto de pegar uma faca maior, tá, gente? E aí, eu faço cortes assim de comprido para fazer uma florzinha na cenoura, para ficar um corte mais decorativo. E aí eu tiro filetinhos assim, ó, para ficar tipo um V. E aí vocês vão ver que vai ficar tipo uma florzinha a nossa cenoura. E eu tento tirar normalmente 5 filetinhos, tá? Pra nossa florzinha ficar com algumas pétalas. Aí, ó, vocês conseguirem tirar mais ou menos assim. E é bem tranquilo, tá? Você tira só um triângulozinho com a faca. Só pra dar um charme mesmo na sua salada. Mensagem no celular, mas depois eu olho, né, gente? Que agora não dá.
E mais um. E eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas senão depois eu mostro aqui mais de perto. Ela vai ficar assim, com vários cortezinhos. Depois quando eu ralar, eu mostro mais de perto, tá? Agora eu vou fazer aqui nessa outra cenoura também. E é isso, fica assim, tá? O corte da cenoura. Agora isso daqui a gente vai jogar no lixo, né? Pra dar uma limpada aqui na nossa bancada. Vou pegar aqui o escorredor mesmo, porque depois a gente vai ter que lavar a cenoura e o pepino, depois que a gente deixar elas de molho. Eu vou pegar aqui a minha cenourinha. Deixa eu ver se tá numa espessura que eu gosto. E vou começar a ralar. Tá bem fininho, tá numa espessura que eu quero. E vou começar aqui a ralar. Eu vou trazer a câmera aqui pra vocês verem como é que tá. Então aqui eu vou mostrar como é que eu tô ralando a cenoura, pra vocês verem também até como é que ficou o corte dela. E como vocês podem ver, o mandolim aqui, ele agiliza bastante pra gente fazer o corte desses legumes. Vocês só precisam tomar cuidado, tá? Porque a lâmina dele, principalmente desse mandolim japonês aqui, ele é bem afiado. Então, quando chega no finalzinho, é bom você dar uma desacelerada, porque eu já vi gente se cortando nisso daqui e o corte fica bem feio. Então, quando chega assim já no finalzinho, eu recomendo você parar de cortar. Agora o pepino também. E eu gosto dessa saladinha, tá? Bem fininha, então por isso que eu recomendo vocês cortarem num ralador. Não precisa ser esse, nem dessa marca, tá, gente? Mas se vocês tiverem um ralador, vai fazer diferença, assim, na receita final. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas quanta tralha de cozinha você tem, né, Tami? Sim, gente, eu comecei a cozinhar na época de cursinho, porque eu não curtia muito estudar, apesar de ser japa, né, gente? E aí, quando eu comecei a fazer estágio, depois quando eu comecei a vender meus brigadeiros, todo o dinheiro que eu ganhava, eu sempre gostei muito de comprar coisas de cozinha, né? Porque eu era gordinha, então eu não conseguia comprar roupa, nem muitas coisas assim desse tipo. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava coisas de cozinha. E em casa também, a minha mãe sempre gostou de cozinhar muito, então ela tem também muitas coisas de cozinha. Esse ralador, por exemplo, é dela. Então, a gente tem bastante coisa de cozinha, até minha mãe reclama bastante disso. Mas é um bom investimento, tá? Se vocês um dia forem comprar um ralador, é pra vida toda. Tanto é que minha mãe tem desde sempre esse ralador. Nunca quebrou, nunca aconteceu nada. Tem um outro lá em casa também, que era da minha avó, que minha mãe deu pra minha irmã. Então eu super recomendo, é um ótimo ralador. Ele vem com outras lâminas também, tá? Que faz corte de compridinho, então é bem legal. Você acha ele bem fácil na Liberdade. Não é um ralador tão barato, mas como eu disse pra vocês, né? É um produto de qualidade que dura pra vida toda. Bom, eu já tô terminando aqui de ralar. Falta só mais metade da cenoura. E aqui mais a outra metadinha que eu tinha cortado aqui pra vocês. Ó, como vocês podem ver, fica super charmosinho, tá bom? E fica bem fininho. Ó. Agora, a quantidade de sal, eu vou botar olho, tá? Eu não gosto de colocar muito sal, mas você tem que colocar aqui agora o sal pra dar a desidratada e dar aquela crocância, sabe? Ele fica meio molenguinho e fica meio crunch. E ele vai soltar água, por isso que eu já deixo aqui no escorredor e eu vou deixar ele na pia durante uns 10, 15 minutos pra soltar água e depois eu vou lavar pra tirar o excesso de sal, tá, gente? Então, botem no escorredor, e aí se vocês quiserem deixem uma vasilha embaixo pra escorrer. E aí vocês vão ver como vai sair água embaixo. Eu até vou deixar aqui, não vou deixar a panela não, porque a panela eu vou usar, mas eu vou deixar na pia. E aí vocês,
acho que eu tenho um prato aqui, eu vou deixar o prato pra vocês verem como a quantidade de água que sai. Pra vocês verem o pepino desidratando. Olha só, eu já deixei aqui só alguns minutinhos e vocês já podem ver como ele já mudou a consistência, a textura dele, ó, já começou a ficar molenga, mas ele ainda tá crocante, ó. Tá bom? E como vocês podem ver, ó, ele já começou a soltar água aqui embaixo, ó. Então, agora eu vou lavar ele bem, tá bom? Chico! Desculpa, gente. Eu vou começar a lavar bem aqui pra tirar o excesso de água. E também tirar o excesso de sal, tá? Porque a gente não quer que fique muito salgado. Então agora a gente vai passar uma água aqui nos nossos pepinos e cenouras pra tirar o excesso de sal, tá bom? E é bem rapidinho. Porque a gente não quer que ele fique muito salgado. Em algumas receitas que eu vi na internet, o pessoal bota sal pra caramba nessa salada, tá, gente? E não precisa. Como vocês puderam ver, eu joguei uma pitadinha de sal só. É só pra desidratar mesmo os legumes e eles ficarem nessa consistência e ficarem com essa aparência aqui, ó, meio transparente, tá bom? Então só dá uma lavadinha. Agora eu vou dar uma apertada nele assim, tá? Pra tirar o excesso de água. E agora eu vou fazer o nosso temperinho. Agora pro nosso temperinho, a gente vai pegar aqui a nossa panelinha e vai colocar uma xícara de vinagre de arroz. Desculpa, gente, é meia xícara, tá? Pra meia xícara, que eu tô acostumado com uma xícara. Mas é meia xícara. E meia xícara de açúcar demerara. Eu faço sempre essa receita de 1 para 1, tá? Eu gosto dele mais docinho. Se vocês quiserem colocar menos açúcar, é uma opção. Mas eu gosto desse tempero nessa proporção. Agora a gente vai ligar o fogo. E vai deixar cozinhar até ferver. Para o açúcar dissolver também. Então, aqui na panela eu coloquei meia xícara de vinagre de arroz e meia xícara de açúcar demerara. Eu gosto de colocar a proporção de 1 para 1. Então, fica a critério de vocês. Eu gosto do tempero mais docinho. E essa quantidade de tempero vai dar tranquilamente pra nossa saladinha que eu tô fazendo. Então, depende muito do seu gosto, da quantidade que você quiser. Você vai adaptando ao seu gosto, tá, gente? Eu falo, comida salgada, cada um tem o seu tempero, o seu gosto. E aí a gente vai adaptando. Eu não sei se vocês já conheciam o açúcar demerara, mas normalmente eu costumo usar ele porque ele é um açúcar menos processado. Como vocês podem ver, ele é mais escurinho do que o açúcar branco. Então ele não perde tanto os seus nutrientes, as suas vitaminas, os seus minerais, que nem o açúcar branco, tá, gente? Então se vocês puderem usar o açúcar demerara na sua receita, sempre é melhor. Ele vai dar esse tom mais amarelado, mas de verdade, a não ser que vocês
estejam num restaurante e liguem assim pra questão estética, eu acho que não tem problema nenhum. Vai só agregar na vida de vocês. Então deixem em fogo alto, tá? Deixem cozinhar durante 1 ou 2 minutos. E aí depois a gente vai jogar na nossa mistura de pepino com cenoura. Agora, depois que a gente já escorreu bem a água da nossa saladinha, eu vou jogar aqui o vinagre que a gente cozinhou com açúcar. Pode jogar quente mesmo, tá, gente? Não tem problema. E aí eu vou dar uma misturada, tá? Pra pegar bem os temperos nos nossos pepininhos e cenouras. E aí eu vou jogar algumas gotinhas aqui do nosso óleo de gergelim torrado. Só pra dar um gostinho, tá? Agora eu vou tampar e levar na geladeira até esfriar. E aí agora, numa frigideirinha, eu vou jogar um pouco do gergelim preto. E um pouco do gergelim branco. Por mais que eles já estejam torrados, eu gosto de dar uma torradinha antes de jogar no meu sunomono, tá bom? Porque eu acho que dá uma aromatizada a mais no nosso gergelim. Então vocês liguem em fogo baixo e assim que começar a pular o gergelim já tá bom, tá? Vocês vão ver aqui no vídeo como é que é. Vou até dar um zoom pra vocês verem melhor. Aí, ó, tá vendo? Começou a pular as sementinhas. Assim que começar a pular, já tá bom, tá? Vocês podem tirar do fogo, que seu gergelim já tá ótimo. Senão ele vai queimar.